irmãos, irmãs e pessoas amigas, a paz do Senhor a todos e a todas. Hoje iniciaremos, pela graça e misericórdia de Deus, mais uma lição importante que nos trará, com certeza, grandes momentos de alegria na presença do Senhor, pois estaremos trabalhando durante todo esse trimestre, que inicia hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, com um único objetivo de edificar e preparar cada dia mais o seu povo. Eu louvo e exalto o nome do Senhor por esta grande oportunidade de estar com você aí no seu lar, na sua casa, para nós estudarmos esta lição que trará, com certeza, para nós momentos de alegria na presença do Senhor, pois estaremos estudando a palavra de Deus. Antes, porém, de iniciarmos aqui este assunto, quero aqui agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Hildon, também todos os obreiros, e também o evangelista Ronaldo, o qual me indicou para ministrar esta lição nesta manhã. E eu convido você para juntos, nesta oportunidade que Deus está nos dando, para deleitarmos na palavra de Deus e trazermos aqui, com certeza, algo especial de Deus ao teu coração. Quero agradecer a Deus também pela vida do evangelista Hudson, toda a sua equipe, que tem dado total apoio nessas transmissões, se encarregando assim de levar até você esta palavra, através deste meio de comunicação. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que aí estão, nos acompanhando neste momento, nesta escola bíblica dominical, desta feita online. Na introdução nós vemos aqui, Epístola aos Efésios, e denominada a coroa dos escritos de Paulo. A coroa dos escritos de Paulo. E ainda, a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelada por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias das epístolas. Durante esse assunto, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Antes de fazer uma oração, eu quero fazer uma leitura, que é a leitura bíblica em classe. Passa aí uma página e você vai ver aí, Efésios capítulo 1, de 1 a 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, verso 1 ao verso 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram:
no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com um batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. E isto é, em Jesus Cristo. E aos que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Ore comigo. Bendito Deus, eterno Pai. Neste momento, Senhor, diante desta grande oportunidade que Tu tens nos dado, que eu creio, ó Deus, é uma grande responsabilidade de estar aqui, ó Deus, ministrando a Tua palavra. Mas eu quero aqui, ó Deus, agradecer a Ti, Senhor, por tudo que Tu tens nos concedido. Que Tu venha, ó Deus, nos iluminar pelo Teu poder, pelo poder do Teu Espírito Santo. E que cada um dos Teus filhos que aqui, ó Deus, com certeza, juntamente comigo, neste momento, nesta manhã, estarão, ó Deus, sendo tocados pela Tua presença. Que eles possam, meu Deus, ter, ó Deus, neste momento, Senhor, ajuda e a presença do Teu Espírito Santo para receber, ó Deus, esta palavra. E que no momento, ó Deus, que eles estão, ó Deus, estudando a Tua palavra, que no momento, ó Deus, que eles vão estar recebendo, ó Deus, a Tua palavra, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, e que a sua mente, o seu entendimento, Pai, possa, meu Deus, ter, ó Deus, êxito em tudo, Senhor, que for falando aqui, conforme a Tua orientação. Nos dar, ó Deus, cada vez mais, Senhor, desta sabedoria, e que nesta manhã possamos, ó Deus, entrar na Tua presença, Senhor, e sairmos daqui, ó Deus, glorificando e engrandecendo o Teu santo nome. Que cada um dos Teus filhos, ó Deus, que estão ouvindo a Tua palavra, que vão receber a Tua palavra nesta manhã, que eles sejam, ó Deus, tocados pela Tua presença, que sejam ricamente abençoados, em nome de Jesus. Amados irmãos, nós vemos aqui que esta lição que inicia hoje, 5 de abril, uma série de lições que vai trazer para a igreja momentos de edificação, de fortalecimento, e eu creio que esta palavra vai ser assim de uma forma maravilhosa, aceita pelo seu povo que estão sempre famintos pela Tua palavra. As escolas bíblicas nas nossas igrejas, elas são divididas em classes, porém, nesse momento, estamos fazendo uma classe única, uma abrangência maior, e eu creio com certeza, Deus tem algo de especial para a tua vida. A introdução diz: a Epístola aos Efésios é denominada de acordo a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de a rainha das epístolas. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola durante este estudo. O conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Preste bem atenção a isso aqui. Como falei no início, não é somente informação, mas que esta palavra seja realmente viva e eficaz. Que essa palavra seja tocante ao teu coração. Por isso, você vai ter momentos de adoração, do toque do Espírito Santo, porque assim como eu creio, que aquela carta, quando aquela igreja estava recebendo, mesmo vindo de um local de difícil, quem sabe, acesso, porque esta carta vinha ali da prisão,
onde se encontrava o apóstolo Paulo, mas chegou até a igreja que estava em Éfeso. Os efésios recebem esta carta, e com certeza eles têm aquela carta na mão, lendo aquelas palavras, mas sentindo a presença do Espírito de Deus e também a presença do apóstolo Paulo, pois essa era a intenção. Paulo não podia estar ali no meio deles. Quem sabe era o desejo de Paulo, dos irmãos, estarem juntos, comungando a mesma fé, estudando a palavra. Porém, Paulo se encontra impedido de estar no meio dos irmãos, de estar compartilhando com aquela comunhão, falando, a presença de todos. Porém, aquela carta viva e poderosa estava chegando naquela igreja, trazendo com certeza a presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus e também a presença de Paulo. E era recebido assim com uma forma maravilhosa. E eu creio que não será diferente. Você que está ouvindo a palavra, você que está recebendo esta palavra, está sendo edificado por esta palavra, creia que Deus está falando contigo. Deus tem algo de especial para a tua vida através desta palavra. Podemos também destacar algumas coisas aqui como informação para os irmãos. Autoria e data é o primeiro ponto. Autoria, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Se alguém tiver alguma dúvida, como a gente pode encontrar hoje pelos meios de comunicação, escolas, quem sabe, escolas de qualquer jeito, que às vezes tentam impor na mente das pessoas dúvida com respeito a esta epístola. Porém, nós cristãos, e especialmente assembleiano, nós não temos dúvida que esta carta realmente é um escrito, foi feita, foi preparada pelo apóstolo Paulo. No capítulo 1 nós vemos isto. E também no capítulo número 3 também fala isto. Capítulo 3, versículo 1. Ele fala, deixando bem claro que esta carta foi escrita pelas suas próprias mãos. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitação ou solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno. Era o seu nome romano. Em Atos capítulo de número 22, verso 25, se declara isso. E a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo. Lembrando que no Novo Testamento temos em torno de 20 cartas. 20 cartas só no Novo Testamento. E 13 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Pegue bem esta informação. Pastor, e onde estão as outras 7 cartas? Vamos estudar, vamos para a escola bíblica. Convide aí essa turma toda, aí em que muito em breve estaremos estudando mais a palavra do Senhor. E precisamos de estudar mais a Bíblia, a palavra de Deus. Então, das 20 cartas que existem no Novo Testamento, 13 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Vale também ressaltar que a maioria das suas cartas foram escritas em prisão. Preste bem atenção a isto. Na cadeia também, Jesus está. Na prisão, Jesus também se faz presente.
Quem sabe você que se encontra aprisionado de alguma forma, Deus está tratando contigo e pode aí, nisto aí, ter algo muito precioso. Então estude a palavra de Deus, se edifique, se prepare, porque Deus conta contigo para algo muito especial. Então Paulo, como nunca, como Saulo, né? Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, como a ressalva pela vontade de Deus. Deixa bem claro que o apóstolo Paulo, ele não foi um apóstolo que se autodominou, apesar que ele faz essa referência do seu nome, apóstolo de Jesus Cristo, mas nos relatos bíblicos, a gente pode observar que foi Deus mesmo que chamou, que escolheu, que preparou. Até porque, quem conhecia a história de Paulo, quem conhecia Paulo, no mínimo, ele não era, apesar dos seus conhecimentos teológicos, apesar da sua desenvoltura espiritual, dos seus conhecimentos com respeito à relação a Deus, mas pouco se indicaria ou aceitaria ele como um ministro, como alguém que pudesse levar as boas novas. Somente Jesus. Me lembro que quando ele se prepara para impedir o avanço da igreja, ele pede carta. E ele avança em direção à igreja, para perseguir a igreja. Mas no caminho, ele tem um real encontro com Jesus. Quando a igreja estava perplexa, em meio, quem sabe, a uma grande perseguição, os momentos tão difíceis que a igreja estava passando, Paulo, para complementar isto, pede carta para ir em direção da igreja, não para elogiar, não para somar com ela, não, mas para prender irmãos, para intimidar irmãos, enfim. Mas o homem que ninguém queria, quem sabe, nem evangelizar, homem nenhum tinha essa capacidade. Por certo que a gente observa que foi o próprio Jesus que evangelizou o apóstolo Paulo. Quando ele disse assim: quem é, Senhor? Disse: sou eu, Jesus. Então foi o próprio Jesus que evangelizou o apóstolo Paulo. Tendo ainda na sequência a ajuda de alguns, como o dono daquela pousada, e também Ananias, que também era um homem de Deus. Todas essas peças somaram para que o apóstolo Paulo viesse ser realmente o que ele foi. Mas por conta de Jesus, que disse: eu mesmo mostrarei para ele o quanto se deve padecer pelo meu nome. Então, aqui um pouco da biografia deste homem. E ele mesmo diz: eu, apóstolo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Tanto no capítulo 1, verso 1, como no capítulo 3, verso 1, ele faz essa referência, dando a nós essa certeza, essa convicção, que realmente esta carta, que foi enviada à igreja de Éfeso, depois foi redigida, que a gente vai observar e vai ver isso aqui, e ela chegou até outras localidades. Redigida por quê? Porque tinha algumas partes em branca. Mas como assim, pastor? A gente vai explicar isso mais à frente.
Uma epístola da prisão. Observe que essa epístola, ela não saiu de um escritório qualquer, de uma gráfica qualquer, de um gabinete. Ela saiu da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo. O preso do Senhor. E o embaixador em cadeia. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e ao Filemon. Às vezes as pessoas, eu já pude observar isto, alguns estudiosos, alguns intérpretes, pelo fato que essa carta de Efésios, ela é muito parecida com a carta de Colossenses. Elas são muito parecidas, essas duas cartas. Porém, essas duas cartas, elas têm uma aparência pelo fato de ser escrita no mesmo período. Elas teve esse ponto de partida lá na cadeia, uma carta única, porém, tendo a possibilidade de ser redigida. Como assim, pastor? Por exemplo, a nossas mãos chegou e nós olhamos nas nossas Bíblias e vemos lá que, como diz exatamente o texto, do capítulo de número 1, verso 1, quando o apóstolo faz a sua revelação, o seu apelo, as suas colocações, diz apóstolo Paulo de Jesus Cristo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e aos santos que estão em Éfeso. Essa carta, praticamente uma carta única, mas com algo vago. Ficar aqui em pé para melhor ilustrar para os irmãos que estão neste momento aprendendo a palavra de Deus. Aquela carta, quando chega a Éfeso, com alguma vaga para ser preenchida. Por quê? Porque esta carta, ela não era direcionada simplesmente, ou melhor, isoladamente para a igreja de Éfeso, mas ela se dirigia às outras congregações nas proximidades, em toda praticamente a Ásia. Naquela região existiam muitas igrejas, e aquela carta, para chegar até ele, ou melhor, a eles, ela tinha uma vaga. Por exemplo, nesse prefácio, no primeiro versículo, preste bem atenção. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão, aí você lê aí a palavra em Éfeso. Mas porém como a cópia, ela que alcançaria a cidade de Filipe, aos filipenses, a Colosso, aos colossenses, a Filemon, havia uma vagazinha, um espaço ali, para se colocar, por exemplo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Filemon.
aos santos de Deus que estão em Colossenses, aos santos de Deus que estão em Filipe. Então, uma carta só com uns espaçozinhos para ser preenchida aquelas igrejas. Por isso que nessa carta você pode observar que essa, entre todas as cartas do apóstolo Paulo, é a única carta que não tem aquela saudação nominal, como as demais cartas. Por exemplo, Romanos, o capítulo 16 de Romanos, não precisa você olhar agora, mas o capítulo 16 de Romanos, o capítulo todo, ele é um capítulo todo dedicatório a pessoas de Roma, que estava ali em Roma. Então, como essa carta não era específica, direcionada simplesmente a uma igreja, ela tinha esta vagazinha para ser escrita por depois, como diz aqui, redigida a Filemon, a Filipos, aos Colossos, enfim. Então, essa aberturazinha sai exatamente de uma única carta. É por isso que Efésios e Colossenses são bastante parecidos. Data. De acordo com Atos, após a realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta dos 61 a 62. Tendo Tíquico como seu portador, esse obreiro, um homem de Deus, que havia feito uma visita a Paulo, tinha levado uma oferta a Paulo, que se encontrava preso, e nesta oportunidade Deus, com certeza, já havia preparado no coração do apóstolo Paulo esses escritos, e ele traz essa carta de alegria, carta de avivamento, carta de bênção e de conquista para aquele povo. E com certeza chegou isso até nós. A carta de Paulo aos Efésios, nós alcançamos e somos alcançados por esta bênção de Deus. Agora, um fato muito curioso que eu estava pensando aqui, quando eu estava lendo, que uma carta assim que fez grande sucesso, podemos dizer assim, no mundo então, e que até hoje tem alcançado muitas vindas, e custou para Paulo alguma coisa. Essa carta que foi escrita e foi trazida de dentro da prisão para fora da prisão, para que todos possam ter acesso. Agora a pergunta é: você está lendo ela? Por isso vale a pena nós dedicarmos esse tempo para aprender da palavra de Deus. Às vezes não custa para nós muita coisa, apenas custa um preço bem razoável, pequeno, adquirirmos uma Bíblia, uma lição como essa para estudarmos, mas para o apóstolo Paulo custou algo muito maior. O apóstolo Paulo, ele nos entrega esta carta, com certeza não para ficar, quem sabe, em cima de uma estante empoeirada, guardadas, enfim, não. Esta palavra é para que nós possamos nos deleitar nela. Essa palavra, ela é viva, é poderosa. E com certeza o apóstolo Paulo tinha como este objetivo: trabalhar com vidas e abençoar muitas vidas através desta palavra.
A religiosidade em Éfeso. Vamos passar aqui para esse ponto. Nós vimos aqui a cidade de Éfeso, como nosso tempo é corrido. Vamos passar aqui para a religiosidade de Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Vemos aqui que as coisas começam sendo desaquetadas, incomodadas pela pregação da palavra de Deus pelo apóstolo Paulo. E eu creio que não era uma pregação simples. Não era simplesmente uma pregação com base em conhecimentos pessoais. Não. Mas é como ele mesmo diz, no poder e demonstração do Espírito Santo de Deus. O evangelho que incomoda. O evangelho que faz a diferença. O evangelho que parte para um desafio de desafiar mesmo o pecado, a idolatria. E isso também custa um preço. Então, aquela economia estava sendo agora, segundo na visão deles, e em parte eu creio que é verdade, porque o evangelho estava trazendo um prejuízo, segundo eles, para suas vendas de indulgências, de imagens, de amuletos, enfim. E de uma forma ou de outra o evangelho estava incomodando. O evangelho estava impactando aquela cidade. O povo começaram a ouvir o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, pregando a palavra de Deus, e o povo ia observando, vendo com seus próprios olhos, e ouvindo também com seus ouvidos a palavra de Deus, pois, como diz a Bíblia, que o crescem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A palavra que não era uma palavra qualquer, é a palavra de Deus. A palavra divina, uma palavra de transformação, uma palavra que incomoda mesmo. E por essa razão, o apóstolo Paulo não é aceito. O apóstolo Paulo não é recebido. Porque ele pregava contra a idolatria, contra a imoralidade, os cultos pagãos que estavam em torno daquela imagem, daquele templo que tinha ali como aquela deusa da fertilidade, pois aquele templo foi erguido em cima de uma imagem que supostamente eles diziam ter caído aquela imagem do céu. E em cima dessa tese, eles fundam uma igreja, fundam a sua religião e enfim, somente o poder de Deus, somente o poder do evangelho, que salva, que restaura, que transforma, é capaz de incomodar e causar mesmo um tumulto, a ponto, quem sabe aí, toda a cidade ser incomodada pela pregação de Paulo. A igreja de Éfeso, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos.
Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. E em seguida evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E com alguns judeus resistiram, e como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para os enfermos, para curar os enfermos e expulsar os demônios. Então, Deus provou que realmente estava naquela mensagem. O apóstolo Paulo pregava aos ouvidos e ao mesmo tempo aos olhos. O que é isso, pastor? O evangelho, quando ele é pregado só aos ouvidos, às vezes deixa algo assim muito a desejar. Por isso que ele fala, fui no poder e demonstração do Espírito Santo. Quer dizer, mostrou para os ímpios, para os incrédulos, que Jesus tem poder para salvar, que Jesus tem poder para libertar, que Jesus tem poder para transformar o homem. É claro que isso causa um tumulto. É claro que isso causa um espanto. Então, em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente. E a igreja crescia, pois até os lenços e aventais eram levados de Paulo e as pessoas eram curadas. Porque que o evangelho, quando ele é pregado aos olhos e quando ele é pregado ao ouvido, aos olhos, as pessoas ouvem, porque realmente o crer vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas as pessoas têm que ver que esse evangelho, ele restaura mesmo o homem. Ele liberta mesmo o homem da idolatria. Esse é o evangelho que o apóstolo Paulo estava pregando. Agora é claro que com todos esses acontecimentos, milagres, sendo feitos pelo apóstolo Paulo, pessoas levavam lenços, aventais, e aquelas pessoas eram curadas. Às vezes as pessoas hoje ainda querem fazer isso, mas eu quero aqui deixar com uma palavra sobre isso, para que os irmãos possam ficar bem conscientes a respeito dessa prática. Primeiro, está escrito para o nosso conhecimento, mas não é a regra. A regra mesmo para que você seja abençoado, tocado por esta palavra viva e abençoada, é crer como diz as Escrituras. Às vezes as pessoas querem usar a palavra de forma isolada para usufruir, quem sabe ter alguma coisa em troca disto e diz que é fé. Não, a fé mesmo é aquela que crê na palavra do Senhor, como disse aquele centurião: Senhor, diz somente uma palavra e o meu servo será curado. Então não é regra, a regra mesmo é crer e será salvo tu e a tua casa. Crê, se crê, verás a glória de Deus. Essa é regra. Agora, meus amados irmãos, os milagres e os acontecimentos que ali estavam surgindo, que em nome do Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, estava fazendo, é claro que eu quero dizer para os irmãos que os milagres não são o evangelho. Tem pessoas que também voltam muito para isto. E às vezes fica até se perguntando, encabulado.
perguntando e às vezes não tem resposta. Por que que a igreja de hoje não tem tantos milagres? É simples. Porque às vezes as pessoas não estão crendo como diz a Escritura. Às vezes estão como espectadores. Mas todos aqueles que se aproximam do Senhor, todos aqueles que creem e se aproximam do Senhor, com certeza são abençoados pela presença do Senhor Jesus. Porém, continuo dizendo, os milagres não são o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos os que crêem. Ele bate mesmo contra a idolatria. Ele bate mesmo contra o pecado. O Evangelho, ele vai de encontro ao pecador. Vai buscar o que estão perdidos. Acho que estão perdidos. Porém, o pecado é confrontado pela palavra. É aqui que está a essência do Evangelho, que salva, que restaura. Então os milagres não são o Evangelho. Porém, abre portas para o Evangelho. Foi o que exatamente aconteceu aqui. Quando Paulo estava pregando contra a idolatria, as magias, contra o engano, o pecado, mas através do mesmo apóstolo Paulo, Deus estava manifestando o poder que sara, o poder que restaura, que liberta, que transforma o mais vil pecador. Apenas um lenço, um avental que levava, as pessoas eram tocadas através daquele objeto, eram abençoadas pela presença do Senhor. Isto faz parte do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, ele é completo. O Evangelho não é incompleto em área nenhuma. Deixa a desejar. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos os que crêem. Então, os acontecimentos, os milagres abrem portas para o Evangelho. Mas também, quando o céu se manifesta, preste bem atenção, o inferno também se enfurece. Aí a pergunta é, está preparado? O apóstolo Paulo estava preparado. É claro que ele não estava no projeto dele de ser preso. Ali não estava na agenda dele de ser preso. O apóstolo Paulo não tinha ali. Então ele fazia cálculos. Preste bem atenção. O desejo dele era sair de Jerusalém para ir lá em Roma, pregar o evangelho em Roma. Mas ele foi impedido. Pastor, e como fica isto? Como fica essa frustração? Os sonhos foram impedidos. Os planos não deu certo. E aí, como fica? Amados irmãos, quando o homem de Deus, ele anda na presença de Deus, quando ele está na direção de Deus, quem prevalece é a vontade de Deus. Você imagina agora, Paulo dentro de pouco tempo estaria sendo preso, e ele passa em torno de 2 anos e mais 2, 4 anos, 2 anos em Cesareia, 2 anos em Roma, e durante esses 4 anos ele escreve essas cartas, que com certeza faria e fez o que ele não podia fazer, até porque naquela época ele evangelizou aquele mundo de então, toda aquela Ásia foi evangelizada, todas aquelas cidades foram evangelizadas por apóstolo Paulo, o mundo de então foi evangelizado por apóstolo Paulo. Porém, Deus permite agora, isso não estava na agenda de apóstolo Paulo, isso com certeza não estava na sua agenda.
Porém, agora ele escreve essas cartas. E essas cartas foi agora mais poderosas do que se fosse, quem sabe, o próprio apóstolo Paulo. Apesar que fazia muitos prodígios, maravilha, mas muito maior. A riqueza foi muito maior. Foi muito mais além do que se podia imaginar. O que é que eu quero dizer aqui? Às vezes pode acontecer isso contigo. Às vezes você está frustrado com coisas tão simples. Você não está nem entendendo. Você não está nem compreendendo direito. Há muitos questionamentos e perguntas sem respostas. Por conta disso, o seu sistema fica abalado, preocupado. E às vezes uma ansiedade tão grande e um questionamento tão forte, perguntando por quê, por quê, por quê. É uma frustração tão pesada. Mas eu quero te dizer, Deus está tratando contigo. Deus está tratando conosco. Deus está permitindo essa situação, isto aí, na tua vida. Com certeza você está passando por esse momento tão difícil, mas Deus quer te levar a uma dimensão maior, para a glória do seu santo nome. Pastor, o que eu devo fazer? Continua fiel na presença do Senhor. Porque mesmo preso como estava Paulo, mas Paulo não se encontrava preso, pois ele se encontrava livre na presença do Senhor, para ministrar a palavra, para escrever como foi escrita essas cartas maravilhosas. Não é diferente. E eu quero neste momento aqui, se preparando aqui para finalizar. Nosso tempo já se esgota. Então o Evangelho, ele é completo. Nós temos aí o propósito e mensagem. O propósito e mensagem. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões misteriosas e magia, mas o que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo. Então a preocupação do apóstolo Paulo para todos os crentes, todos os santos, com todos os fiéis da época, era exatamente isto. Porque aquelas igrejas, pelo fato de estar sendo uma igreja fervorosa, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de obras, aquela igreja é impactada de forma poderosa pelo Espírito de Deus e com certeza gerando um crescimento. Aquela igreja estava crescendo, muita gente chegando para se aglomerar juntos, aqueles que ali já haviam, e precisava exatamente de algo de Deus. E é exatamente por esta razão que o apóstolo Paulo escreve essa epístola. E com certeza trazendo ali bênção, um renovo para aquelas vidas. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos eram marcados pela imoralidade, bebedeiras. Mais uma vez, salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Preste bem atenção, que não é diferente do mundo de então. As pessoas que chegam hoje em nosso meio, eles precisam aprender desta palavra. Eles precisam ser discipulados, preparados. Porque não é somente vir à igreja, ser um membro do corpo de Cristo, não. Ele precisa estar arraigados, preparados, edificados exatamente nesta palavra. Porque esta palavra é que nos mantém firme. Esta palavra é que nos
coloca de pé, com coragem para prosseguir esta caminhada, porque esta palavra é viva, é poderosa, esta palavra é a palavra de Deus, e para isto deve ser aceita por aqueles que vêm até nós, aqueles que chegam em nosso meio. Então vale a pena nós estudarmos a palavra de Deus, porque às vezes chegamos na casa do Senhor, cada indivíduo, de forma, quem sabe, até isolada, mas tem o seu problema, tem o seu passado, às vezes um passado caótico, às vezes um passado que até ele agora tem vergonha, a família tem vergonha. Porém, ao chegar em nosso meio, o que deve ser feito? O que devemos fazer? É exatamente isto que o apóstolo Paulo, e é por conta disso que ele se preocupava. Muitas pessoas chegando à igreja, se juntando aos irmãos, e ele se preocupava. Pessoas vindo de todo jeito, trazendo com seus amuletos, trazendo as suas idolatrias, as suas imoralidades, enfim. Porém, ele estava querendo dizer agora para aquele povo, como disse: agora vocês são nova criatura. Vocês agora estão na presença do Senhor. Então, o passado daquelas pessoas. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos. Dos povos, gentios e judeus. E como o evangelho, ele não faz essa divisão, ele junta. Como o evangelho, ele tem como objetivo salvar todos os homens. Que seja grego, gentios, gregos, judeus, não importa. O evangelho alcança todos. O evangelho alcança todos. Mesmo aqueles, quem sabe você acha, você, ou quem sabe eu mesmo. A gente ora, clama, implora, intercede por pessoas para que Deus venha salvar, mas a gente olha assim e vê assim, olha assim, não há nenhuma saída. Parece que a gente ora, as coisas pioram. E às vezes a gente quer ser, quem sabe, convencido que não tem jeito. Mas eu tenho uma notícia para você. Tem jeito sim. Jesus tem um poder para salvar. Jesus tem um poder para libertar. Jesus tem um poder para transformar. Viste que o próprio Jesus disse para Paulo? Se Ananias diz assim, quando o próprio Jesus, em uma visão, apareceu para ele. Preste bem atenção. Ananias. Sabe o que o Ananias diz? Eis-me aqui, Senhor. Capítulo 9 de Atos. E o Jesus, na visão, diz para ele: vai à rua chamada direita e procura assim, pelo homem, um nome assim, tal, tal. Está orando. Você sabe que aquele homem que diz assim, eis-me aqui, que se colocou à disposição de fazer a obra do Senhor, atender o chamado de Deus, pois ele diz, eis-me aqui. Sabe o que ele diz? Depois de ouvir a missão, Senhor, há muito se ouve acerca desse homem, e aqui tem poder dos maiorais, para impedir, para açoitar o teu povo. O que é que pensa aqui? No mínimo quando diz assim, Senhor, a gente já sabe todas essas coisas que esse homem não presta. A gente sabe, Senhor, do passado desse homem. Esse homem, aqui ele tem poder das autoridades para açoitar, prender. Senhor, já que está orando, como quem diz, chegou a nossa vez, Senhor, estávamos fazendo uma campanha de oração para exatamente acontecer isso, para que esse homem, agora nós põe a mão nele.
Essa deveria, quem sabe, a visão e a visão de muitos que não acreditam na transformação. Mas Jesus diz: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Então não tem caso perdido para Deus. Se você está orando pelo teu filho, pela tua filha, você está orando por salvação na tua casa, não desista. Diante dos fatos, os fatores, quem sabe, diante dos teus olhos, que tem surgindo, para que você desanime, para que você pense e ache que não tem jeito sim. Acredite que ele pode ser um grande pregador da palavra de Deus. Acredite que ele pode ser um homem transformado pelo poder do Evangelho, ser mudado, transformado, porque quem faz a obra é Deus. Então o Evangelho tem esse poder. E é nessa ousadia, nesta força, neste poder que o apóstolo Paulo pregava com esta consciência, porque ele sabia do seu passado. Não olhe para o passado de alguém e defina o futuro dele, não. Defina o futuro dele diferente. Meu filho é um grande homem de Deus. Minha filha é uma grande mulher de Deus. O meu esposo é um grande homem de Deus. A minha esposa é uma grande mulher de Deus. Defina assim. O meu pai, a minha mãe, são homens e mulheres de Deus. Veja com os olhos da fé. Pois o Evangelho tem este potencial, tem este poder para alcançar. E eu quero aqui finalizar, dizendo para você, os milagres das bênçãos do Evangelho vai acontecer na tua casa, na tua família. Crê. Esta carta chegou até nós e eu convido você que durante todo esse trimestre, nessas lições que serão estudadas, que hoje é só um prefácio, uma base do que estaremos sendo, quem sabe do que estará sendo tratado, falado aqui, durante todas essas 12 lições aqui para frente, e você será edificado. Você que está nesta campanha de oração, você que está orando, buscando a presença de Deus. Pastor, não estou indo na igreja esses dias, ou vontade de ir ao templo, mas eu quero dizer, aonde você está, dentro da tua casa, Deus está presente. Esta palavra continua viva, esta palavra não está presa, esta palavra, ela é livre para te libertar, para restaurar a tua casa. Eu quero aqui agradecer a Deus, fazendo oração de fé nesse momento, e te convidando para participar durante todas essas lições, que são 13 lições que serão estudadas durante esse trimestre. E você será ricamente edificado pela palavra de Deus. Será ricamente edificado, transformado pela palavra de Deus. Eu quero orar com você neste momento, concluindo dizendo para você, Jesus está nesta palavra. Deus está neste negócio. Quem sabe você foi frustrado, se sente frustrado por alguns momentos da sua vida, por algo que não deu certo. Não te preocupa, vai dar certo. Assim como deu certo para o apóstolo Paulo. Não estava no seu cronograma, de maneira nenhuma, ser preso, mas foi preso. Preso, quem sabe aí, de forma injusta. Trazendo, quem sabe assim, aparentemente um grande prejuízo, prender o apóstolo, tão amado, tão querido diante da igreja. Porém Deus tem os seus caminhos, às vezes dói um pouco, a gente sente mesmo porque somos humanos, mas acredite que Deus tem um propósito maravilhoso nisto. Deus tem algo glorioso na tua vida, na tua casa, na tua família. E eu quero nesse momento, aleluia, se você crer, simplesmente crer. Eu quero orar com você. Quero fazer uma oração nesse momento poderosa. Você que está na sua casa, você que está aí, eu quero orar por você. À noite, um grande culto, esse domingo, dia 5, um grande culto, convidamos você também para cultuar a Deus. Vai estar ministrando nosso pastor presidente,
uma grande mensagem de Deus para a tua vida, eu convido você. Pare de ficar olhando esses noticiários que estão adoecendo as pessoas. Tanta informação doentia que não leva a lugar nenhum. Vamos se informar das coisas de Deus. Vamos nos encher da palavra de Deus. Então te convido domingo à noite, neste domingo à noite, nós temos um grande culto para abençoar mais a tua vida. Será transmitido daqui e com certeza o nome do Senhor é glorificado. Eu quero orar por você. Bendito eterno Deus, neste momento, Senhor, eu quero agradecer a Ti por esta grande e rica oportunidade que Tu nos concede. Senhor, eu creio, ó Deus, que Tu falaste conosco, que estas lições que estarão sendo, ó Deus, transmitidas, que serão passadas aos Teus filhos, que são estudos, ó Deus, da Tua palavra, e que possamos durante todo esse trimestre, aprendendo desta carta tão maravilhosa, carta aos Efésios, e com certeza, Pai, a Tua igreja se fortalecerá mais, a nossa fé aumentará mais, e eu creio, Senhor, que o Teu nome será glorificado. Neste momento, Senhor, te apresento a Tua filha, o Teu filho que se encontra, ó Deus, neste momento, em desespero, em luta, por conta de situações que têm envolvido a sua vida, porque o sofrimento causado por um filho desobediente dói muito. Muitas mães, pais, vós, que estão, Senhor, neste momento triste, com perdas, por conta de desobediência, de filhos que não ouvem conselho. Pai, mas eu creio, Senhor, que Tu tem um propósito nisto. A Tua filha está orando, o Teu filho crê na Tua palavra, e assim, meu Deus, eu creio que nenhum dos planos será frustrados, e que o Teu nome será glorificado. Os planos e os projetos dos Teus filhos, ó Deus, às vezes falham, mas os Teus jamais falharão. E assim, meu Deus, eu declaro a bênção sobre a vida da Tua filha, do Teu filho, pelo poder do Teu nome, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos digam amém.